gurizada, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de língua portuguesa então, e vamos falar sobre um conteúdo que é super legal, super tranquilo para a gente observar aí nos próximos dias, tá? Que ele é relativo então aos sons das palavras, as letras e outros significados, que compreende a questão da ortoépia, da prosódia, das palavras homônimas e das parônimas também. Então, sem perder tempo, vamos começar rapidinho com isso, para a gente entender um pouquinho como é que funciona a ortoépia. A ortoépia, pessoal, é uma parte da gramática que trata da pronúncia dos fonemas nas palavras adequadas às normas urbanas de prestígio, tá? Como assim a pronúncia correta, né? A gente, na verdade, tem uma problemática sobre isso, né? Que o correto, na verdade, está associado a como a gente consegue compreender as pessoas no processo comunicativo, né? Ou seja, se eu falo uma coisa e tu me entendes, então a gente está conseguindo, entre aspas, corretamente, manter, né, um diálogo consistente. Agora, tem determinadas expressões, determinados usos que a gente acaba uh, usando de maneiras diferentes, digamos, no dia a dia, que pode promover não apenas, né, um desentendimento, mas também uma falha de comunicação um pouco maior. Vocês podem ver aí no quadro que tem uma tabela das palavras, né, ditas corretas e ditas errôneas, tá? Eu sempre vou utilizar essa expressão ditas porque, como eu falei para vocês, tá, pode se tornar uma questão muito mais de preconceito do que propriamente, né, de uma falha de uso. Não esqueçam que a gente está falando de pronúncia, tá? Lembrem que em outro contexto eu já comentei com vocês que quando a gente fala, né, em comunicação, a gente está falando em códigos diferentes de comunicação também, né? A fala é um código, a escrita é um código, e isso faz com que também haja variação entre eles, em função disso, tá? Nós vamos pensar na questão da escrita, basicamente. Tu tem uma palavra que nem advogado, por exemplo. Para quem tem parentes, né, que ou que são do interior, né, ou que vêm de outras realidades, não é incomum a gente encontrar uma pessoa que pronuncie advogado, né? E não porque ela tem ignorância ou qualquer coisa do gênero, mas porque a variação que ela aprendeu, a variação que ela teve no decorrer do tempo, né, dentro dessa língua, fez com que ela utilizasse a letra D de maneira mais forte na pronúncia, né? E aí talvez transcreva a expressão como advogado. Se a gente for pensar, como eu falei, na parte da escrita, basicamente, temos uma incorreção. A gente precisa manter a palavra de acordo com a estrutura original dela, que é advogado. Que nem, por exemplo, a palavra bochecha. Bochecha originalmente se escreve com O, mas a gente comumente pronuncia bochecha. Não há um problema na enunciação, o que haverá o problema é na escrita posteriormente. Inclusive havia um cantor, né, de rap bem conhecido nos anos 90 que fazia parceria com o Claudinho, que inclusive se auto-intitulava nominalmente como Bochecha, certo? Então essas expressões todas que aparecem aí, né, elas revelam um pouco do que é a questão da ortoépia, tá? A gente tem uma pronúncia que ela está mais associada à construção do termo e uma outra pronúncia, né, que determinadas pessoas podem fazer em função da maneira como elas aprenderam este linguajar, digamos assim, né? Então pode ter algumas trocas de sons, né? Algumas questões que acabem acarretando outras situações, né? Principalmente de ruídos, de falha de comunicação no decorrer das explanações de cada um, certo? Isso também vai fazer com que a gente trabalhe um pouquinho sobre a prosódia, tá, pessoal? Que a prosódia é um pouquinho diferente da ortoépia. Ela, na verdade, trabalha com a questão das sílabas tônicas, tá? Para a gente relembrar um pouquinho. O que é uma sílaba tônica? Quando eu pronuncio uma palavra, eu tenho na enunciação sílabas que são pronunciadas de maneira mais fraca e outras que são pronunciadas de maneira mais forte. Dentro de cada palavra, normalmente há uma sílaba tônica, tá? Então, se eu pegar a palavra, por exemplo, né, ganhar, ganhar, né? Ela se pronuncia ganhar ou se pronuncia ganhar, né? A gente sabendo que é a segunda opção está fazendo com que a segunda sílaba seja pronunciada de maneira mais forte. Essa é a sílaba tônica. Vocês podem ver que no próprio título da palavra prosódia temos um acento no O, né? Quando a gente tem aquelas regras ortográficas, né, que vai fazer com que a gente use então determinadas construções e as regras de acentuação que vão, né, promover o uso de acentos abertos, como é o caso deste, ou acentos fechados, que é o acento circunflexo, a gente
está sempre marcando a sílaba tônica nesse meio tempo, tá? Então, na prosódia, a gente tem essa outra situação. Vejam que na tabela que aparece aí para vocês no lado esquerdo, em que se fala em pronúncia correta, e sempre considerem que isso é entre aspas, tá? Não é uma força, digamos, de enunciação que caiba, né, para todas as pessoas, porque tudo depende da sua construção linguística com o tempo, tá? Pega a palavra gratuito, por exemplo, que é uma palavra que costumeiramente as pessoas enunciam gratuito. Ah, aquele evento é gratuito, vamos lá. Ah, mas olha, esse negócio gratuito aqui, eu não sei se vale a pena a gente pegar, viu? Tipo, gratuito, né? A gente está deslocando a sílaba tônica. Como assim? O enunciado comum, a pronúncia, entre aspas, né, que deveria ser associada à origem do termo, é gratuito, certo? Que nem fortuito, que nem circuito. Então são expressões que utilizam a letra U, ou o fonema U, de maneira mais forte que o I. Como a gente acaba utilizando na enunciação, né, essa letra I de uma maneira mais forte em determinados momentos, acaba se deslocando o uso da sílaba tônica. Quando há esse deslocamento, a gente está falando então de uma falha de prosódia, tá? Porque a prosódia justamente ela quer orientar a que haja enunciação da sílaba tônica de acordo com a origem da palavra, tá bem? Outra palavra que é muito comum a gente ter essa falha é a palavra rubrica, né? A gente costumeiramente tem pessoas no nosso dia a dia que falam rúbrica. Ah, deixa a tua rúbrica aqui nesse documento, né? Essa rúbrica, na verdade, também é um deslocamento, tá? Porque o termo original, ele coloca a sílaba tônica no bri, né? Na segunda sílaba. Então, originalmente, deveria ser rubrica, ok? Isso, então, são algumas questões de prosódia que vocês podem observar nessa tabela, tá? Só que a gente tem que pensar numa coisa que é muito interessante. O que são normas urbanas de prestígio, que apareceu no enunciado do conceito dos dois termos já mencionados aqui, tá? Norma urbana de prestígio é como a gente reconhece, né, a língua associando ao que a gente diz que é correto, tá? Só que esse correto, ele também está associado à ideia de urbano e está associado à ideia de prestígio, tá? O urbano, pessoal, é porque normalmente a gente aceita, né, como o correto, e vejam bem, é normalmente, tá? Porque a maior parte das pessoas faz isso, não porque os estudos de linguística, os estudos da língua portuguesa levem necessariamente para esse ponto. Mas de prestígio porque há um grupo, digamos, social, né, em que se aceita que a sua construção linguística ela é, entre aspas, mais bela ou mais bem feita ou mais bem estruturada do que outras, tá? Isso normalmente é de um conceito antigo, na verdade, né, de muitos anos atrás, que coloca, né, que as pessoas que fizeram os estudos sobre a língua, elas têm o prestígio, digamos, de poder ordenar a estruturação delas. Claro que essa história do estudar, né, a língua em si faz com que a gente entenda, compreenda os processos com o tempo, né, identifique como foi um pouco da evolução dessa língua, mas, ao mesmo tempo, né, aproveita-se daquelas pessoas da classe, normalmente da classe mais alta, que tem um linguajar um pouco mais pensado e próximo do que era a estrutura clássica de construção da língua, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, lá nos gregos e nos romanos, principalmente no Império Romano, quando era falado o latim, as pessoas tinham o hábito de falar popularmente com as pessoas de uma maneira diferente do que as pessoas que estavam na elite. Então, os populares, as pessoas do povo, falavam de um jeito e as pessoas mais da elite desenvolviam a língua de outra forma, principalmente pelo registro escrito, né, que fazia com que se diferenciasse um lado e outro. Isso vai evoluir ao longo dos anos e vai fazer, inclusive, com que no nosso português a gente tenha isso que eu estava explicando lá no início do vídeo. A gente tem uma língua, aliás, um código, né, de escrita, e esse código de escrita não necessariamente é o mesmo código da fala. Então, esse distanciamento, na verdade, que gera a ideia de uma norma
de prestígio. E é uma norma urbana, principalmente porque os estudos são feitos no meio urbano, né? Não são estudos baseados no interior ou, né, em zonas mais agrárias. Então a gente tem esse estudo, na verdade, pensado de um certo grupo, e esse grupo fez com que a língua se mantivesse ou evoluísse de acordo com as suas próprias normas, tá? Só que essas normas são as que orientam o que a gente estuda hoje, o que a gente pensa, o que a gente estuda no nosso cotidiano, certo? Então a gente segue aqui um pouquinho agora para falar sobre as palavras homônimas. Gente, as palavras homônimas são aquelas que compartilham a mesma grafia ou a mesma pronúncia, tá? Ainda que elas tenham significados diferentes. Como é que isso pode acontecer na verdade? Se a gente tiver, por exemplo, né, uma expressão, uma determinada palavra que a gente use da mesma maneira escrita, por exemplo, em diversos contextos, a gente está falando de uma palavra homônima. Homo, um único, nimos, nome, né? Então, um nome único. E esse nome único ele pode aparecer de variadas formas. Olha o exemplo que aparece ali. Vocês verão do que eu sou capaz. E o verão deste ano está muito ensolarado. Vocês podem ver que está marcada em negrito a palavra verão. Só que no primeiro exemplo, verão é um verbo, do verbo ver. E no segundo exemplo, verão constitui-se, né, sobre essa temporada gloriosíssima que nós tivemos agora no início do ano, essa estação muito famosa e muito cheia de calor. Tá? São homônimos perfeitos, porque vocês podem ver que as palavras elas são exatamente iguais, né, tanto na pronúncia quanto na escrita, mas o contexto diferencia o uso de cada uma delas. Tá? Os homônimos eles podem ser também homófonos, ou seja, ter o mesmo som, apesar de serem escritas de maneira diferente. Então, olha ali, ó, a seção de roupa masculina fica no piso superior. Seção com cedilha, que indica um departamento, né, um local específico para algo. E também tem a seção com 2 S's, né? Cheguei atrasado à sessão do filme no cinema, que a seção corresponde àquele período de tempo em que tu vais observar alguma coisa, tá bem? Então, são homônimos, né, que tem a mesma pronúncia, mas não tem a mesma escrita. Agora, a gente tem o contrário. Eles se escrevem do mesmo jeito, mas se enunciam de maneiras diferentes. Eu gosto muito de você. Tá? Eu gosto muito de você. E, ao mesmo tempo, gosto não se discute. Então, a palavra gosto e a palavra gosto, elas são escritas da mesma forma, mas por elas terem pronúncias diferentes, elas vão ter também significados diferentes, certo? Então, não desconsiderem isso. As palavras parônimas, gente, elas são assim, né? São primas das homônimas. Só que elas têm uma diferença bem básica, que elas não têm quase nada iguais, né? Aliás, elas são parecidas, tá? Mas elas têm traços que as diferenciam, que as não colocam exatamente com a mesma palavra. Isso naturalmente vai trazer significados diferentes. Olha essa tabelinha que eu coloquei para vocês aí, tá? Por exemplo, se tu pegar a palavra posar e a palavra pousar, tá? Posar, sem o U, é fazer pose. Né? Então, ela posou para a revista masculina. Posou, ela fez poses, ela fez, né, determinadas amostragens com o corpo para isso. Tá? Agora, pousar, originalmente, né, é aterrissar, descansar. Tá bem? Então, o avião pousou. Eu vou pousar lá na casa da fulana. Tá? Então, só o uso de uma letra faz a diferença para que haja um significado totalmente diferente entre os dois termos. Tá? Pega a palavra destratar e a palavra distratar. Destratar é tratar mal. Tá? Então, a pessoa foi destratada em público. Destratada. Né? É que ela houve um trato e o des ali na frente, né, ele vai fazer com que seja uma ideia de negatividade. Tá? Então, destratar. Já o distratar, ele envolve questões contratuais, tá? Ou questões de trato, pelo menos, né? De acordos feitos entre as pessoas. Então, se, por exemplo, eu disse para vocês que eu ia preparar uma videoaula e eu não preparei, então eu fiz um distrato. Eu distratei o que eu havia dito, certo? Então, esses termos todos que estão aí colocados são alguns exemplos de palavras parônimas, de palavras que elas têm a pronúncia e a escrita parecidas, mas os significados são totalmente diferentes. Certo, pessoal? Então era isso por hoje. São algumas considerações que vocês podem então evoluir nos próximos tempos para conhecer um pouquinho como funciona a relação dos sons das palavras, ok?
Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.